Bem-vindos! Esta é Olá, a segunda gente. live. Esta é a segunda live do Jornal North News. Eu sou a Larissa Valença. E eu sou o Júnior Mendonça. E hoje nós vamos conversar sobre os detalhes da operação de repatriação que levou mais de 400 brasileiros que estavam no Canadá de volta ao Brasil. Agora a gente conta com a presença da Flávia Camargo, que teve os pais dela repatriados. Obrigada pela presença, Flávia. Obrigada a você. E também vamos receber, já estamos recebendo, na verdade, os representantes dos Conselhos Brasileiros de Cidadania de Ontário, Arnon Mello, e de Montreal, Rosane Rodrigues Bachan, que tiveram um papel importante nessa operação. É um prazer recebê-los aqui. Boa noite. Boa noite, é um prazer estar aqui com vocês. E é claro, se você tiver alguma questão ou até mesmo algum comentário, mande aqui pra gente e participe conosco. Então, vamos lá, vamos para as perguntas. Primeiramente, para Flávia. Flávia, a gente gostaria de saber como foi todo o processo aí dos seus pais de repatriação, quais foram os principais desafios e dificuldades. Bom, meus pais chegaram aqui no meio de março, um pouquinho antes da pandemia estourar como pandemia mesmo, né? Então, eles chegaram inicialmente para passar 18 dias comigo, e o que aconteceu foi que o voo deles seria no dia 30 de março, mas eu acho, se não me engano, o último voo que foi para o Brasil foi no dia 27 ou dia 28 de março. Então, por conta de 2 dias, eles não conseguiram voltar, e aí começou, né, assim, a Air Canada cancelou o voo, e a gente ficou aguardando uma nova data. De início a gente não conseguiu voltar, assim, a gente não conseguiu remarcar o voo nesse primeiro momento, e se eu não me engano, quando foi em abril, no meio de abril mais ou menos, um pouquinho, dia 18, 19, a gente conseguiu remarcar esse voo. Remarcamos para o dia 4 de junho, né, inicialmente, então assim... e antes disso, antes de ter essa remarcação, a gente preencheu o formulário que foi disponibilizado para todos os brasileiros que estavam fora no dia 10 de abril, se não me engano. Então, nessa data, a gente já preencheu tudo, já explicou os detalhes, mas a gente estava até então, assim, tranquilo, porque a gente não sabia a dimensão que tomaria isso tudo, né? E aí a gente ficou feliz e contente esperando o dia 4 de junho, assim, né? Meus pais não muito felizes, mas é o que dava para fazer. E aí, um pouquinho antes, assim, uns 20 dias antes, eles cancelaram o voo do dia 4, e aí foi aquele estresse, né, assim, porque a gente conseguiu remarcar de novo pro dia 24 de junho, mas assim, já cancelou, e aí falei assim, não, isso não tá muito legal, não tô achando que em 20 dias as coisas vão mudar num nível que vá normalizar tudo em 20 dias, né. Então, aí a gente ficou muito angustiado mesmo, assim, embora os meus pais tenham visto para os Estados Unidos, a gente não quis arriscar, os dois não falam inglês, e era um risco muito grande, porque os dois, como visitantes, eles não poderiam voltar para o Canadá caso alguma coisa desse errado. Então, o nosso maior medo era, bom, eles vão por alguma rota, as rotas não estavam normalizadas, não estavam normais, né, assim, a gente estava vendo, assim, tinham que passar por 3 aeroportos para poder, então, ir para o Brasil, e a gente falou, bom, não é arriscado, risco por risco é melhor ficar aqui com a gente, né, porque se fica preso num aeroporto nos Estados Unidos, como que volta? Não volta. Sim. Né, e aí fica preso, então a gente achou, assim, que estava muito arriscado, e quando os Estados Unidos, quando a situação do Brasil se agravou e os Estados Unidos proibiu a entrada de brasileiros, né, de voos vindo do Brasil nos Estados Unidos, foi aí que o pessoal começou a se movimentar e foi onde tudo começou a acontecer, né. E eu nem sabia que existia o Concide, foi assim, foi uma oportunidade para eu conhecer, né, o trabalho do Concide, e foi isso. Então, até a hora de embarque, na semana do embarque, antes de tudo ficar pronto, sempre aquela expectativa, né, será que agora vai? O medo dos meus pais era assim, ai, será que eles vão esquecer da gente? Será que vai acontecer alguma coisa, eles vão esquecer o nosso nome? Então, teve até um momento que a gente mandou umas mensagens para o consulado, e aí o pessoal falou assim, para de mandar mensagem para o consulado, né, porque é realmente uma angústia, assim, será que eles vão lembrar de mim? Daquele formulário que eu preenchi lá no dia 10
de abril, né? E foi aquele formulário do dia 10 de abril que foi usado. Teve outras listas, outras organizações, mas assim, né, de pessoas, mas assim, o que foi usado foi oficialmente o do dia 10 foi aquele primeiro formulário. E deu tudo certo. Eles chegaram sexta-feira passada, né? Eles estavam muito ansiosos. Será que vai dar certo esse voo? E sim, e aí eles chegaram, estão bem, agora estão lá na quarentena, hoje é o 8º dia, eu tô torcendo para que chegue esses 14 dias logo, sem nenhum sintoma, sem nada, então é isso, final feliz para essa história. Que bom ouvir isso de você. E eu preciso só falar, já tinha falado com o Arnon, né, que a voz dele, nesse momento, foi um bálsamo para os meus pais mesmo, né, porque na hora que chegava, tinha um grupo do WhatsApp que eu, inclusive, não consegui participar, porque você tá, assim, eu ali muito envolvida com eles. Todo tipo de resolução era eu, né? Ligar para companhia aérea e fazer o contato com o consulado, enfim. Então, quando chegavam notícias, eles, o Arnon mandou mensagem. E aí ele mandava aquela mensagem, olha, a gente está no processo de negociação, então, muito obrigada a você, Arnon, e né, em nome dos meus pais, de todos os brasileiros, e obrigada a todo mundo do Concide e do consulado também, todo mundo que fez isso acontecer. Né? Obrigado, Flávio, por essas palavras. Tem um grupo grande por trás, né, de mim e da Rosane, que ajudaram em muita coisa, mas eu descobri um pouco bem antes que escrever, às vezes, no Facebook não dava conta. Então, eu comecei a gravar vídeos e gravar mensagens, porque as pessoas escutavam e se acalmavam. A gente vai falar um pouquinho disso aqui, eu acho, mas é interessante isso, você falar que escrita, às vezes, não é legal no momento desse, você não se sente acolhido, né? Eu só gostaria rapidinho de desejar boas-vindas para a Lígia. Conseguiu aqui entrar para participar com a gente. Oi, Lígia, boa noite. Oi, Lígia, boa noite. Bem-vinda. Desculpa a demora, mas estava difícil, tive que apelar para o marido. Imagina. Que bom que você conseguiu. Que bom que você está aqui com a gente. Lígia, você foi uma das pessoas que participou de todo esse processo, né, de repatriação. Sim. E a gente gostaria de saber um pouco da sua história. Como que foi tudo o que aconteceu com você nesse processo e quais foram as dificuldades que você teve? Eu não consegui ouvir o início da conversa, né? Mas nós chegamos em janeiro, no Canadá, dia 11, e nós tínhamos passagem de retorno para o Brasil dia 5 de julho, né? Com um apartamento já, né, aluguel, tendo que entregar o apartamento e programados, né, para essa data. Aí quando a gente soube que haveriam os cancelamentos, a gente se assustou, né? Porque a gente se organiza financeiramente, economicamente para esse período. Então, a gente acabou optando por fazer essa demanda e engrossar esse coro aí da repatriação para poder voltar para casa, né? Dentro desse prazo, porque fica muito difícil a gente se manter num país sem um orçamento, né? Previsto para isso, né? E sem ter um onde morar, né? Porque o aluguel já vencia ali, então a gente teria que dar um jeito diferente, não sei como. Legal, Lígia, obrigada por contar pra gente, por compartilhar essa história. E agora eu gostaria de conversar com a Rosane e com o Arnon, porque muita gente pergunta qual que é o papel do conselho, né? E o que é esses conselhos, que são esses conselhos de cidadania? Vamos lá. Eu começo, Rosane, e você começa. A gente sempre fala o mesmo discurso, né? Mas eu começo, daí a Rosane complementa, porque então, o conselho é um fórum informal, eu sempre falo essa frase, informal, apartidário, de aconselhamento dos consulados no mundo. Então, eles existem, eles podem existir em qualquer lugar que tenha um consulado, parte do consulado, ou um grupo de brasileiros de se candidatar, existe uma eleição. No caso de Ontário, vou falar de Ontário, porque Quebec é um pouco diferente, mas a cada 2 anos existe uma eleição, então qualquer brasileiro pode formar uma chapa, ter a sua plataforma e concorrer com essa plataforma a uma eleição por brasileiro somente, né? Então, o CONCID, a gente abreviou de CONCID, Conselho de Cidadania de Ontário, é um órgão que recebe reclamações ou pedidos ou para promover a cultura brasileira em Ontário, e ele leva esses pedidos à rede consular de uma maneira talvez mais rápida, né? Porque a gente faz parte, tem uma comunicação mais rápida com o consulado, porque eles sabem da nossa existência, lógico, eles organizam essa eleição,
e foi colocado a teste, né, o Conselho nesse processo de repatriação. Eu acho que as pessoas realmente, nós já estávamos ativos, eu já estou no Conselho, vai fazer 4 anos, é o meu segundo mandato, né? Então, em Ontário, a gente está muito ativo, fazendo eventos, grandes eventos já há 2 anos, Rosane também já está há um tempo. Então, o Conselho sempre traz cultura, educação, informação para a comunidade. E com a repatriação, realmente, a gente foi bombardeado de pedidos de ajuda, essa interação com a embaixada e o consulado, levando a embaixada e o consulado os pedidos desesperadores dos brasileiros que estavam no Canadá inteiro. E nós, pela primeira vez, foi muito bom, porque os 4 conselhos, existem 4 conselhos no Canadá, né? A Rosane está em Quebec, eu estou em Ontário, tem mais Manitoba e British Columbia. Nós nos juntamos, os 4 conselhos, para divulgar esse formulário que foi preenchido no dia 10 de abril. Então, foi uma ideia dos conselhos de se juntar, fazer uma propaganda em conjunto, divulgar a importância das pessoas preencherem um formulário que era oficial, não ficar preenchendo Google Form ou grupo de WhatsApp, porque isso foi bom para juntar as pessoas, mas isso nada era oficial, né? Você não pode preencher um formulário Google Form, que você não sabe de onde foi criado, por quem. Sim. Então foi muito bacana esse envolvimento dos 4 conselhos e de divulgar as informações em conjunto. Então, agora a Rosane completa o que eu falei. Larissa, eu acho que eu sempre explico assim que o conselho ele funciona como uma ponte entre a sociedade civil e o corpo consular. Na verdade, assim, desde 2010, qualquer brasileiro no exterior ele poderia pedir ao corpo consular a criação de um conselho, porque tem vários locais assim que você não tem uma associação, você não tem um grupo institucionalizado e é assim que funciona. Você, por exemplo, como é que funciona, né? Aqui, a nossa gestão, eu sou como Arnon, eu estou fazendo 4 anos, eu fiz parte da criação do conselho, do CONCID aqui, em 2016. Em outubro de 2016, nós fizemos um projeto, apresentamos ao Consulado Geral do Brasil em Montreal aqui, aí foi para Brasília, mostrando a necessidade de se criar um conselho, né? E, assim, isso é uma coisa que eu sempre me interessei, porque eu fiz relações internacionais. Então, eu já estudava isso, como é que, por exemplo, a comunidade, a sociedade, ela pode participar do dia a dia da diplomacia, a diplomacia pública. E aí, a gente fez o projeto, mandamos para Brasília, e aí, depois, era Conselhos de Cidadãos, que o primeiro foi... Depois ele passou a ser o de cidadania. A diferença é que cidadania você vota e você é eleito. O primeiro, aqui, a gente fez votação individual, e aí, depois, assim, esse agora, a gente já tem fizemos votação por chapa. Mas é muito interessante isso que o Arnon falou, porque quando a gente... surgiu a ideia do conselho, eu ouvi de várias pessoas aqui, não, a comunidade não vai se interessar, vocês vão perder tempo, que não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Ninguém fez porque ninguém quer, ninguém vai se interessar. E não é verdade, né? A gente, por exemplo, surge realmente como uma porta, um caminho, porque para muita gente é muito difícil você abrir o site do consulado, da embaixada, e entender o que está escrito. Está tudo lá. Então, a gente, muitas vezes a gente explica, né? É isso. E eu acho importante. Um facilitador, né? É um facilitador. Foi um canal muito importante, né? Principalmente nesse processo todo. Sim, e a gente tem que lembrar, né, que o consulado em qualquer país, ele é como um cartório. A Ana Lélia, nossa cônsul, vai explicar isso, ela sempre explica, a Ana Lélia conta várias histórias. Mas, na verdade, o consulado local é um cartório, ele executa documentos para as pessoas em nome de uma entidade brasileira, de um órgão oficial. Não é o consulado que emite um passaporte, não é o consulado que emite uma certidão. Eles pegam a informação do brasileiro, verificam no Brasil e voltam e emitem o documento aqui. Então, existe um misunderstanding, um mal entendimento, às vezes, no papel do consulado, e o consulado sempre foi muito criticado, né? O serviço era criticado, várias reclamações, então a gente recebe reclamação, e aí quando você vai ver mesmo, no fundo, né, aquela reclamação que é bacana, né, Rosane, ter o conselho,
Você pode pegar o telefone e falar, olha, eu estou com um brasileiro aqui com um problema sério, está acontecendo isso, o que está acontecendo? Então, você tem um feedback e você vê, às vezes, que não é bem aquela história, né? O consulado tem dificuldades também que as pessoas não entendem. E eu quero lembrar aqui que os membros dos conselhos, nós não somos funcionários do governo brasileiro ou do consulado em nenhum lugar. O nosso papel é voluntário, eu tenho uma profissão, eu tenho minha empresa, trabalho 24 horas por dia, e a gente se dedica no tempo livre para fazer isso como paixão mesmo, e é legal você levar a sua cultura brasileira para o canadense, trazer esse sentimento de voluntariado que cresceu muito para mim, estando dentro do conselho. Então, hoje a gente tem um database de voluntários incríveis em Ontário, e Rosane também, de gente que quer ajudar qualquer coisa que a gente faz. Então, é muito bacana isso, o brasileiro se engajar em prol da sua comunidade. Porque aqui no Canadá o trabalho voluntário é muito valorizado, né? Assim, eu vejo, porque eu não sei se foi a Lígia ou a Flávia, que, por exemplo, não sabia o que era o conselho. É porque o conselho, na verdade, ele só existe no exterior. Atualmente tem, em média, 60 conselhos espalhados pelo mundo. E é muito legal, né? Você estar no exterior e você poder ajudar a sua comunidade, de alguma maneira. Bacana, acho que ficou bem claro assim, o papel do conselho, e principalmente... A gente não ganha nada, hein? Ganha o nosso reconhecimento. Exatamente. Muito obrigada. É verdade. Muito obrigada. Larissa, eu quero dizer que foi emocionante receber, não que a gente fez isso por isso, mas eu me emocionei com várias mensagens das pessoas por áudio, diretamente. Então, assim, a gente fez o melhor, a gente tentou tudo dentro do que era possível, né, e trazer a comunidade junto também. É importante lembrar que foram vários parceiros que ajudaram, doando comida, doando lanchinho que a gente fez aqui em Toronto, que a gente preparou. Os meus funcionários ajudaram a fazer o pacotinho do lanchinho, entendeu? Cesta básica que a gente distribuiu para várias famílias aqui em Toronto foram feitos por organizações que têm brasileiros no board. Então, eu acho, é importante mencionar que o Conselho é uma plataforma de você pedir ajuda a outras organizações. Então, não importa onde você esteja voluntariando, você tem que se comunicar com essas pessoas. Se as pessoas não sabem que o conselho existe, que você precisa de ajuda, que você precisa de cesta básica, que você precisa de gente no aeroporto às 3 da manhã para pegar neguinho lá no... Desculpa, para pegar as pessoas no hotel, né? Porque a gente teve gente me ligando, não, eu posso pegar a família às 3 da manhã em downtown, levar para o aeroporto. É muito bacana isso, entendeu? É muito importante. Legal. E a gente não dá para falar tudo o que aconteceu, porque é a primeira vez, na verdade, que eu estou fazendo uma entrevista pós-repatriação. Eu e a Rosane já tivemos conversando antes sobre isso, mas, assim, é a primeira vez. Então, obrigado a vocês por essa oportunidade, para a gente contar um pouco dessa história, porque essa história vem de meses, né, de trabalho. Obrigada a vocês por importante para a gente, porque a gente, às vezes, não tem noção de tudo que é feito nos bastidores, de quantas pessoas estão envolvidas, né? E é bacana a gente poder saber e agradecer, né? Porque é um esforço coletivo e muitos anônimos, né? Muitos anônimos. E muita coisa eu via nos grupos, era desesperador para mim, porque eu já sabia do que ia acontecer, eu já sabia, não sabia de tudo, mas a gente já sabia que tinha planos, mas a gente não podia falar nada, porque enquanto não tivesse confirmado as coisas, não posso falar para você que vai ter ou não vai ter, e depois tem ou não tem, o Arnon falou isso, a Rosane falou isso, e não aconteceu. Então a gente tinha que esperar a confirmação oficial para poder notificar as pessoas. Por isso que eu comecei a fazer vídeo no nosso Instagram e quando saiu aquele voo da Air Canada, lembra? Para o primeiro voo, teve um voo da Air Canada para levar a gente, aí, nossa, o grupo ficou desesperador. E eu tive que falar para as pessoas que aquele voo não tinha nada a ver com repatriação, que as pessoas se acalmassem. Então, assim, para nós que estava por detrás, foi desesperador também, porque a gente não sabia quando, como ainda, mas a gente queria trazer notícia boa para todo mundo. Eu acho que essa foi a pior parte, né? A Larissa tinha me perguntado dos desafios, eu acho que foi a pior parte, assim, porque se você está aqui, se em março fala assim, olha, tudo bem, no dia 25 de junho vai ter uma solução, tá bom, a gente espera. Ok. Mas o não saber, eu acho que foi o maior desafio, essa falta de perspectiva, né? Então, a partir do momento que falou, olha,
o consulado está em negociação, né, a embaixada brasileira está em negociação para ter os voos e tudo mais, porque até então o Canadá ele não estava na lista de prioridades, né? Então, quando você falava assim, olha, mas meus pais estão aqui, tá, mas tem brasileiros pelo mundo inteiro em situações muito piores, né? E aí, então, assim, foi essa falta de perspectiva. Então, na hora que começou as conversas de, olha, a gente está em negociação e pode ser que, nossa, aí já dá um ânimo, né? No coração. Que bom. Uma luz no fim do túnel, né? Que bom que, por fim, essa ação de solidariedade foi, de fato, completa, né? Sim. E eu gostaria de saber, agora, no caso, na opinião da Flávia, da Lígia, de que forma que o Conselho ajudou vocês em todo esse processo? Quais foram os auxílios? Eu vou falar rapidinho. Então, o auxílio que teve foi o auxílio de... o mais importante dessa comunicação, eu acho que essa comunicação e dar essa perspectiva e falar, olha, o consulado está fazendo isso, ser essa ponte entre o cidadão e o consulado. Eu acho que isso foi o mais importante, mas é claro, assim, né, em todos os momentos foi tudo muito organizado, a partir do momento de você receber um e-mail, olha, a gente vai estar lá, vai ser no horário tal, então, assim, o momento do embarque foi todo super claro para a gente sabia onde que seria e o que fazer, sabia que eu não poderia entrar, por exemplo, né, porque eu não estava embarcando, então, assim, foi tudo muito o horário que deveria estar lá, o lanchinho, enfim, o apoio moral, né, ali de estar o Arnon e também de estar os representantes do consulado ali também, eu acho que isso foi muito importante. E agora, sim, agora que eu sei que o Concide existe, e eu moro aqui, agora também eu quero poder fazer parte dessa plataforma como para ajudar também, né? Venha ser voluntária. Não só, olha, na hora que eu precisei, mas agora eu sei que existe também para poder ajudar outras pessoas, né? Legal, então isso motivou você também a querer fazer parte. Sim, com certeza. E eu endosso o que a Flávia falou, acho que realmente, assim, todo esse norte, né, pra gente, para dar uma luz, como tu tinhas falado, né, porque a gente estava perdido, né, assim, sem saber muito o que fazer, sabíamos o que não iria acontecer, né, mas o que de fato poderia acontecer a gente não sabia, toda essa orientação, como a Flávia falou, os e-mails e as respostas rápidas, porque às vezes a gente manda um e-mail e aquilo leva um tempão, né? Então, assim, rapidamente um retorno e o formulário, desde o formulário, como tu falaste lá no aeroporto, tudo, o carinho, né, dos voluntários de vocês estarem lá no aeroporto esperando e recebendo a gente, o próprio lanche, tudo. Então, assim, impecável, né? Eu não tenho como participar aí do conselho, mas eu não sei se daqui do Brasil a gente pode fazer alguma coisa, mas se puder, a gente tá junto também. Olha, Lígia, você pode assistir todos os nossos eventos, os eventos que a Rosane tem em Montreal, assiste pelo Facebook, que você já comenta, faz pergunta, que acho que envolvimento e engajamento das pessoas no mundo é muito bacana, porque a gente vê lá no Facebook quantos engajamentos a gente teve, quantos comentários, é bacana para os nossos palestrantes, né, saberem que eles estão sendo assistidos no mundo inteiro, né? Então, isso, mesmo de longe, eu acho que já é válido, muito. Lígia, aqui em Montreal, nós estamos fazendo uma série que ela chama Música Brasileira Chevu. A ideia é promover os artistas brasileiros que estão aqui na província do Quebec, né? E aí, fazendo lives, a gente fez uma na festa junina aqui, porque, por exemplo, o dia de São João, e é feriado aqui, que é o dia de São João, que é o padroeiro aqui da província do Quebec. E aí, isso é muito interessante, você mostrar como a cultura ela pode facilitar a integração do imigrante. Sim. Porque isso é realmente assim, um caminho, né? Você, por exemplo, várias pessoas já me perguntaram, assim, amigos, assim, familiares, nossa, mas São João, vocês comemoram no Brasil? Eu falei, festa de São João no Brasil bomba. Assim, é um dos santos, assim, bem conhecidos, né? Mesmo que a pessoa não precisa ser católico para ir a uma festa junina. E aí, isso é uma coisa muito interessante. Aí, por exemplo, no sábado, a gente vai fazer Larissa que é de Minas. Não, é Flávia que é de Minas. A gente vai fazer uma live rock de BH.
Uau! Eu quero. Marcaremos presença, com certeza. Marcaremos Com certeza. Olha, esse sábado, agora amanhã? Amanhã é sábado. Porque eu fico fazendo tanta coisa que às vezes eu me perco no calendário, né? Bacana. É muito bom poder ouvir que tem essa integração muito grande, mesmo após, né, do voo de repatriação, a gente ainda colhe os frutos dessa atividade, dessa ação tão bonita. Então, eu gostaria de saber mais uma coisa agora para o Arnon e para a Rosane. Quando foi que vocês perceberam que era momento de intervir e ajudar esses brasileiros aí que estavam nessa situação vulnerável no Canadá? Como que foi todo esse processo e o trabalho de vocês de mapeamento? Como que foi? O Conselho de Montreal, na verdade, quem iniciou essa essa força-tarefa com os 4 conselhos foi o Conselho de Ontário. Né? O Arnon me convidou aos outros conselhos e nós nos unimos assim porque tinha brasileiro em tudo que é parte. Foi assim, no começo de março eu estava no Brasil, voltei, né? Quando fechou as fronteiras eu estava a negócios, voltei. Quando eu cheguei aqui eu já comecei a escutar pessoas que começaram a perguntar, né? Como é que eu vou fazer voltar para o Brasil? E eu acabei tentando ajudar um brasileiro que estava aqui em Toronto, que veio através do nosso website, ele ia perder a moradia dele, eu comecei a conversar com ele tentando achar um lugar para ele morar, comida, enfim, uma pessoa específica. E foi através dele que eu descobri um grupo do WhatsApp que chama Volta ao Brasil, que todo mundo estava dentro, né, que foi criado pela Mariana Sabo, de Ottawa, e o Maurício lá também. Eles criaram esse grupo com 8 voluntários também. E as pessoas começaram a entrar nesse grupo, e aí a gente viu que naquele grupo, depois eu fiquei conhecendo a Mariana e o Maurício depois, logo que eu cheguei, que eu descobri o tanto de gente que estava nesse grupo. Eu falei, meu Deus, o negócio aqui, né, tá fora de controle. Muita gente espalhada pelo Canadá inteiro. E nós entramos em contato com o consulado, falei para eles, olha, tem um grupo, tem várias pessoas que precisam voltar para o Brasil, não vou ter condição, a gente precisa fazer um formulário, a gente precisa criar isso. E eu já fui de cara, falei, um Google Form fora de questão, você não pode fazer isso. E o consulado, junto com a embaixada, daí criou o oficial que vocês conheceram através do SurveyMonkey, que foi feito pela embaixada de Ottawa. E foi esse, aí eu já conhecia a Rosane, lógico, eu liguei para ela, falei, a gente precisa fazer uma campanha. Não conhecia os outros 2 conselhos de Manitoba e British Columbia, liguei para eles, me apresentei, falei, é o que a gente quer fazer. E em 2 dias, eu acho, o formulário ficou pronto e a gente lançou aquela campanha que foi no dia 10 de abril, que vocês tá lá, na primeira vez que esse formulário foi colocado em conjunto. E a partir dali, nós não tivemos acesso a essa lista, lógico, essa lista era confidencial da embaixada, somente que recebia todos os e-mails, mas a gente sabia já o número de pessoas preenchendo essa lista. Então, assim, chegou num ponto que tinha mais de 600 pessoas no Canadá ou mais nessa lista. Muita duplicação nessa lista, muita gente do Brasil preenchendo essa lista que não era para ser repatriado, vocês não sabem disso. Então, teve muita confusão nessa lista, por isso que a gente começou realmente uma campanha forte, falando, essa lista é só para quem está no Canadá, essa lista não pode ser preenchida para os lugares no mundo, porque não vocês estão atrapalhando, né? A gente precisa saber o povo aqui, né? Então, calma. Mas é um prazer trabalhar com a Rosane e os outros conselhos. Eu acho que mostrou realmente união da comunidade brasileira. E eu não aceito aqui em Ontário as pessoas falarem que a comunidade brasileira não é unida, porque tem tanta gente talentosa aqui, dedicada, em Quebec também. Então, a gente tem que engrandecer o nosso papel de brasileiro na comunidade, não colocar para baixo. É isso que eu falo para todos vocês sempre. A gente tem que, vamos botar a gente para cima. É isso que a gente tem que fazer. Bacana. Então, Legal. houve, de fato, um trabalho em conjunto com todos os conselhos aí. E, Larissa, você sabe uma coisa interessante? Porque, como o Arnon já tinha falado, é uma rede. Porque, por exemplo, teve gente que se ofereceu, que foi buscar as doações, outra pessoa fez a higienização dos lanches, outro se ofereceu para buscar uma família. Então, assim, é uma grande rede, são vários voluntários assim que fizeram parte, porque sozinho ninguém faz nada, né? Então, realmente, como a Arnon disse, assim, juntos somos fortes. Somos um. Somos fortes, somos um. Tem que ser isso mesmo. Que ótimo. Muito bem.
Bom, pessoal, deixa eu agradecer a participação da Lígia, da Flávia. Obrigado que vocês estiveram conosco, contando um pouco da história. Obrigada. A Lígia dos pais, a Flávia dos pais, a Lígia, a própria história vivida na tela. Pois é. E obrigado. Obrigado a vocês. A gente vai se despedir de vocês agora e vamos chamar o pessoal do Consulado Geral de Ontário, de Toronto, perdão, que vai participar com a gente. Muito obrigado pela participação. A Larissa também vai precisar nos deixar aqui no bate-papo hoje. Obrigado, Larissa. Muito Até obrigada, a próxima sexta-feira. Júnior, vou continuar muito obrigada a todos. Obrigado. Obrigado, Flávia. Obrigada a você. Obrigada. Imagina, obrigada. Mantenha o Agradeço contato, a por todos. favor. Né, Rosane? Pode deixar. Vem, Lígia, ajudar, hein? Volta aqui. Muito bem. E agora vão participar conosco desse bate-papo. Deixa eu colocá-los aqui. Sejam muito bem-vindos, já estão chegando. Deixa eu ver aqui. Muito bem. Mais um. Isso. Deixe-me apresentar todos aqui. Sejam muito bem-vindos. A gente recebe o Leonardo Coelho de Souza, cônsul-geral adjunto do Brasil em Toronto. Deixa-me ver a Gabriela Perfeito, que é a vice-cônsul, e também a Elisiane, que é, deixa-me ver, me ajuda, Elisiane, eu perdi aqui a minha colinha. Me ajuda, por favor. Oi, eu sou a chefe do setor consular da Embaixada em Ottawa. Da Embaixada, exatamente. Muito obrigado pela participação de vocês. Eu gostaria de seguir o papo de onde a gente estava com o pessoal que estava nos voos de repatriação, e mais cedo eu falava com o Arnon, e ele me explicava da importância do trabalho em conjunto, exatamente o que a gente estava falando, e eu gostaria de ouvir da Elisiane um pouco sobre esse trabalho em conjunto da Embaixada, do Consulado e dos conselhos. Bom, então boa noite em primeiro lugar, é um prazer conversar com vocês. Eu não estou ouvindo a Elisiane. Júnior, você está escutando ela? Eu ouço. Deixa-me checar aqui, só um minutinho. Eu acho que sim. Consegue agora, Arnon? Não sei. Acho que agora... deixa eu tentar aqui ver se eu consigo arrumar. Leonardo, ouvindo você bem. Está escutando bem? Tudo bem. Estou ouvindo você bem. Agora Estou ouvindo ótimo. Consigo. Boa noite. Boa noite. Boa noite, Então, boa noite. Então, dizer que é um prazer para conversar sobre a nossa operação de repatriação, que foi um trabalho conjunto e eu diria que quase que pioneiro da Embaixada, em conjunto com o Consulado em Toronto, com o Consulado em Montreal, com o Consulado em Vancouver, que nós estávamos desde o início da pandemia, na verdade, quando os primeiros voos começaram a ser cancelados em meados de março, nós estávamos monitorando a situação dos brasileiros aqui, estávamos buscando oferecer alternativas de retorno para o Brasil, acompanhando de perto, verificando os casos mais complicados e prestando assistência específica em casos que eram realmente prementes, que precisavam retornar urgentemente para o Brasil. E nós fomos acompanhando essa situação desde o início e vendo que, com o passar do tempo, foi se agravando, com o sucessivo cancelamento dos voos. Quer dizer, a perspectiva inicial era que os voos fossem retomados no início de junho, foram adiados, e a situação foi se complicando cada vez mais, e nós acompanhamos, enfim, desde o início essa situação, e procuramos dar toda a assistência possível para os brasileiros que estavam retidos aqui e que precisavam voltar para o Brasil, e gradualmente nós fomos percebendo que, enfim, que era preciso pensar em uma alternativa mais real, mais rapidamente possível, em razão do cancelamento sucessivo dos voos, e aí começamos, então, primeiro nós fizemos esse formulário, que era a ideia inicial, era um pouco monitorar a situação dos brasileiros aqui, também poder dar uma orientação para as pessoas, porque as rotas, sempre houveram rotas disponíveis para o Brasil, rotas aéreas, mas com escalas nos Estados Unidos, escala na Europa, isso também não era sempre claro para as pessoas, então nós buscamos orientar nesse sentido sobre rotas disponíveis,
e foi, então, e depois foi decidido, então, passar para a fase de pensar realmente de uma operação de repatriação, e com base nos formulários que foram amplamente divulgados, a embaixada, os consulados, os 3 consulados e a embaixada entraram em contato com todos os brasileiros, por WhatsApp, por telefone, por e-mail, enfim, foi um trabalho muito árduo, e conseguimos, felizmente, eu acho que no final da operação foi possível atender as pessoas que precisavam realmente voltar. Foi muito bom ver o resultado, ver que as pessoas puderam, enfim, retornar. Então, que foi, e que nós estávamos acompanhando desde o início, e vimos realmente um agravamento, e vimos que era a única opção possível naquele momento. Eu não sei, acho que o Leonardo e a Gabriela podem complementar, que eles estavam nesse processo também desde o início. Sim, por favor. Sim, olá, boa tarde a todos. Eu sou Leonardo Coelho de Souza, cônsul adjunto aqui em Toronto. Cheguei junto com a pandemia, então trabalhei, enfim, essa foi minha primeira grande missão aqui em Toronto. Enfim, estou muito satisfeito com o resultado, é uma sensação muito positiva de pensar que o nosso trabalho pode fazer uma diferença e ajudar as pessoas. O trabalho dos conselhos de cidadãos, e mais especificamente o de Toronto, com o qual nós trabalhamos mais proximamente, foi essencial nesse processo, tanto no sentido de identificar os problemas, porque as primeiras demandas chegaram por intermédio do Conselho de Cidadãos. Nós, num primeiro momento, enfim, parecia que a situação estava sob controle, porque ainda existe, mesmo quando a Air Canada suspendeu os voos diretos para o Brasil, ainda havia opções de voos via México, via Panamá. No momento que essas opções não estavam mais disponíveis, que as coisas começaram a ficar complicadas, porque chegou um momento, isso já foi mais ou menos em final de março, início de abril, houve um momento que as únicas opções de se viajar do Canadá para o Brasil era via Estados Unidos, mas isso exigia que o passageiro tivesse um visto americano, e muitos dos brasileiros que estavam retidos aqui não tinham esse visto, e era praticamente impossível conseguir, junto aos consulados americanos, a emissão desses vistos no contexto dessa pandemia. E a outra opção era via Europa, basicamente via Frankfurt com a Lufthansa, e eram passagens caríssimas, uma one-way, $2.500, e uma viagem muito longa, com tempo de espera muito demorado em Frankfurt. E nós começamos a escutar, seja diretamente pelos e-mails que recebíamos e pelo Conselho de Cidadãos, relatos muito dramáticos de pessoas que estavam já aqui desde fevereiro. Vou fazer um parênteses, basicamente a gente tinha três categorias de brasileiros que estavam retidos aqui no Canadá. A gente não levou em consideração os residentes permanentes ou brasileiros que moram já aqui no Canadá e que têm cidadania canadense, no entendimento de que essas pessoas não precisam ser repatriadas, já que o local de residência delas é aqui. Mas havia um contingente, cerca de quase 600 pessoas, divididas basicamente em 3 grupos. Turistas, que, na verdade, quer dizer, não é que estavam simplesmente passeando, os turistas mesmo, no momento que a situação piorou, voltaram para o Brasil. Mas havia muitos turistas que vinham visitar parentes que moravam aqui no Canadá e ficaram retidos. E nesse grupo, muitas pessoas idosas, pessoas que usam remédios controlados e que exigem receita. Essas pessoas deveriam voltar, sei lá, em março, abril, já estávamos quase que em junho e não conseguiam. Muitos, inclusive, chegaram a comprar até 3 passagens com 3 companhias aéreas diferentes, e essas passagens eram sucessivamente canceladas. Como vocês sabem, no contexto da pandemia, as companhias aéreas não estão reembolsando as passagens. O passageiro fica com crédito na companhia. Então, ainda havia esse problema também financeiro. As pessoas já não tinham mais dinheiro para se manter aqui, tendo que pagar seguros de saúde internacionais também muito caros.
E havia ainda também um grupo de estudantes, muitos, inclusive, menores de idade, estudantes de intercâmbio, estudantes de cursos de línguas, e ainda um outro, quer dizer, junto aos visitantes, havia alguns brasileiros que tinham visto de trabalho, work permit, e que, com a pandemia, perderam seus empregos e já não tinham mais uma fonte de renda no Canadá e já não tinham mais como se manter aqui. Quer dizer, realmente situações muito, muito dramáticas. E, a partir, então, quer dizer, num primeiro momento, não nos parecia tão urgente essa repatriação, porque, afinal de contas, a situação da pandemia estava relativamente sob controle no Canadá. O governo canadense havia já anunciado que qualquer pessoa que fosse acometido pela Covid-19 teria assegurado o atendimento, o tratamento gratuito em qualquer um dos hospitais da rede pública. Os vistos estavam sendo revalidados, né? Mas ainda assim havia situações de urgência. Eu gostaria de fazer só uma pequena pausa, falar com o Júnior, porque a cônsul do Brasil, a embaixadora Ana Lélia Beltrame, talvez você poderia tirar um de nós, porque ela gostaria de fazer uma mensagem. Então, deixe-me só fazer um teste. Para ficarmos no grupo do consulado, sai uma e entra outra. Deixe-me só fazer um teste aqui antes, só um minuto. Realmente, vamos ter que fazer esse pequeno remanejamento. A embaixadora, a cônsul gostaria de, enfim, ela gostaria de transmitir uma mensagem. Ok, então, depois continuar. Tá ok, só um minutinho então, vamos lá. Muito bem, seja bem-vinda, Ana Lélia, cônsul-geral do Brasil em Toronto, seja bem-vinda ao nosso bate-papo. Tem que ligar o microfone. Foi, agora sim. É o seguinte, eu queria ter até entrado antes do início para apresentar o nosso Leonardo. Como você sabe, eu já estou aqui há 5 anos e estou começando agora, que será o meu último ano. Não se pode ficar mais de 5 anos. Então, eu já faço questão de que, por exemplo, o meu colega Leonardo começou a trabalhar. Já começou a pegar os assuntos. Eu não pude apresentá-lo porque ele chegou junto com a pandemia. Mas eu apresento agora para vocês, é um colega que chegou em março, e no início de março, é cônsul geral adjunto, e foi ele que pilotou a operação geral dos aviões. E aqui está conosco a Gabriela, que pilotou a lista e o embarque dos brasileiros. E eles dois, eu fiquei só, enfim, para resolver problemas outros que por acaso surgissem. E eles, então, fizeram esse longo, duro, difícil trabalho e que felizmente deu certo. Era isso. Agora vocês podem, já os saudei, agora vocês podem me tirar e botar outra pessoa, botar a Gabriela, que ela continua, então, dando. Ela tem os números, tudo. Tá ótimo. Obrigado pela sua participação, viu, Ana Lélia? Não, por favor. Um abraço para você. Até mais. Vamos lá, cadê Gabriela? Aqui. Muito bem. De volta, Gabriela, com a gente. Olá. E então, voltando eu dizia, enfim, sim, havia basicamente esses 3 grupos de brasileiros, e a partir daí, a partir do momento em que aí iniciamos um processo de convencimento das autoridades no Brasil, do Ministério das Relações Exteriores, da necessidade da realização desse voo de repatriação. O Itamaraty já vinha fazendo voos de repatriação em locais onde a situação estava mais complicada, onde havia um problema sério de fechamento de fronteiras, de suspensão total de voos. Isso aconteceu no Marrocos, aconteceu no Peru, houve voos da Tailândia, México teve 3 voos, e a partir daí, enfim, com base nas informações que a gente vinha recebendo diretamente dos brasileiros, eram dezenas de e-mails por dia que recebíamos, mais os inputs que recebíamos do CONCID, nós passamos a um trabalho de sensibilização, enfim, das autoridades em Brasília para a necessidade desse voo. Infelizmente, enfim,
foi possível assegurar, então, a realização, enfim, após foi feita naturalmente uma licitação para a realização desse voo, para a busca de melhores preços, e finalmente se optou pela realização de 3 voos de repatriação com a Copa Airlines, com uma parada técnica no Panamá. A Copa utiliza aviões de cerca de 150 voos, então nós estávamos 150 passageiros, me desculpe. Então chegamos, enfim, a essa situação de termos disponíveis, enfim, 450 lugares para a realização, para o embarque nesses voos. E aí o nosso primeiro desafio foi, enfim, uma vez compilada, foi feita, como o Arnon explicou, foi feita esse questionário, as pessoas tinham que preencher um questionário muito detalhado sobre a sua situação, sobre se tinha ou não tinha visto americano, a idade, quanto tempo estava no Canadá, se tinha passagem, quantas passagens tinham comprado. Com base nesse universo de informações, não foi, Gabriela? Eu acho que a gente recebeu esses questionários, cerca de 600 respostas, mais ou menos. Acho que de todo o Canadá chegaram a quase 900 respostas, mas aí incluídas algumas, vou dizer que efetivamente deve ter em torno de umas 750 respostas no questionário. E aí, com base, uma vez, quer dizer, chegou uma data limite que a gente precisava fechar, né, os questionários, e aí a gente passou, então, por um trabalho que foi muito difícil de estabelecer prioridades, porque, num primeiro momento, como era quase 900, ou cerca de 900 demandas, e tínhamos 450 lugares, nós passamos por um trabalho muito difícil de definir prioridades para, né, quem deveria entrar prioritariamente nesses voos. E a gente utilizou, basicamente, primeiro, as prioridades legais, idade, estado de saúde, o fato de ter ou não visto americano. O que mais, Gabriela, que a gente usava como prioridade? Os menores de idade. Há quanto tempo estava no Canadá também? A gente priorizou as pessoas que estavam a turismo há mais tempo, porque, ainda que, no final das contas, teve gente que tinha chegado no meio da pandemia e conseguiu ainda entrar no voo. Mas a gente priorizou aquelas pessoas que tinham chegado há mais tempo. Tinha, como o conselheiro Leonardo falou, tinha gente que tinha chegado para ver o neto nascer em dezembro e não estava conseguindo voltar para casa. Desde dezembro, estava programado para ficar 2 meses ou menos até, e ficou preso. Gabriela, Leonardo, só me permite uma coisa, eu vou passar agora a bola para a Gabriela, pegando desse gancho que o Leonardo falou e aproveitando a dica da Ana Lélia, cônsul geral, em relação aos números, e eu quero acrescentar uma outra pergunta, se for possível, é claro. Muitas pessoas se confundem e às vezes acabam tendo interpretações um tanto quanto exageradas, né, quanto à situação dos brasileiros que estavam no Canadá. Nas informações oficiais, usou-se o termo brasileiros em vulnerabilidade. Aí, sim, eu queria que você falasse para a gente em relação aos números totais aí da operação e exatamente, se for possível, em que situação de vulnerabilidade, do que a gente está falando para as pessoas entenderem a real necessidade dessa operação, porque muita gente acha que esse voo de turismo ele não precisa de ajuda, entendeu? Então, gostaria que você falasse sobre isso, os números e essa real situação em que estavam essas pessoas. Como o Leonardo tinha mencionado, a situação de vulnerabilidade ela abrange um aspecto grande de coisas. Por exemplo, a pessoa que vem para passar 2 meses e traz um remédio de uso controlado para 2 meses, se ela está aqui há 4 meses, isso é um problema, ela está numa situação de vulnerabilidade de saúde. Se a pessoa se programa para ficar, vamos supor, teve gente que estava recebendo bolsa de estudos de algumas entidades do Brasil, ou seja, eram pesquisadores ou eram estudantes de doutorado que estavam recebendo bolsa e eles pararam de receber bolsa em maio, então eles estão em vulnerabilidade econômica. Tinha gente que já tinha planejado ir embora do Canadá, tinha entregado a casa, ou já tinha, por mais que não pudesse ter despesa,
em todas as províncias, o despejo foi suspenso durante a pandemia, mesmo, ou seja, não tinha ordem de despejo. Mesmo sem ordem de despejo, tinha gente que já tinha entregado o apartamento. E aí se viu de uma hora para outra na rua com os seus filhos menores, sem ter onde morar, indo para shelter, indo para abrigos, ou seja, a pessoa está numa vulnerabilidade social. Então, vários aspectos de vulnerabilidade foram abordados, que não só a vulnerabilidade econômica, havia pessoas que tinham entrado num círculo de crise de ansiedade e depressão. A pessoa já tinha essa condição, foi agravada pela pandemia e se viu aqui literalmente se sentindo presa no Canadá. As pessoas se sentiam presas aqui. Isso é uma vulnerabilidade também social, é uma vulnerabilidade psicológica da pessoa. Sim. Então, todas essas vulnerabilidades, desde a econômica, que é a mais óbvia, a gente tem pessoas que realmente estavam na rua e sem dinheiro, até questões mais que podem não ser muito óbvias, como, por exemplo, a questão da medicação. Sim, entendo. Eu gostaria só de acrescentar que esse trabalho todo do preenchimento dos formulários foi feita em coordenação, quer dizer, os 4 postos consulares no Canadá, ou seja, a embaixada em Ottawa com seus serviço consular, mais o consulado em Toronto, consulado em Montreal e consulado em Vancouver trabalharam conjuntamente. Nesses 3 voos, a gente teve passageiros que vieram das jurisdições desses 4 postos. Toda a parte, digamos, política e negocial foi feita pela embaixada em Ottawa, a contratação dos voos, toda a parte burocrática que envolve a realização de um voo charter, né, autorizações de sobrevoo e pouso, isso tudo, a negociação do contrato, isso foi feito pela embaixada em Ottawa, mas os 4 postos atuaram conjuntamente. E uma coisa interessante, eu comecei a falar que nós tivemos esse trabalho difícil de ter que estabelecer prioridades, mas um fato interessante é que, ao final, todas as pessoas que quiseram partir para o Brasil puderam partir. Quem ficou por razões pessoais, porque havia limitações, quer dizer, os voos saíram dia 25, 26 e 27 de junho. No dia 25 e 26 partiram de Toronto, com uma parte de passageiros que vieram de Vancouver pelos seus meios próprios, por voos comerciais, e no dia 27, um voo que partiu de Montreal, com os passageiros da jurisdição da Embaixada em Ottawa, mais de Montreal, e uma parte dos passageiros de Vancouver. Então, quer dizer, dessas quase 900 pessoas que nos inscreveram, embarcaram cerca de 310, e quem não embarcou porque não quis, quer dizer, ficaram pessoas para trás, mas não quiseram porque como é um voo charter, havia certas limitações. Por exemplo, o passageiro só tinha direito a levar uma mala de 23 quilos. Animais, só podia ser animais de pequeno porte, que junto com a caixinha, com a gaiola, pesassem no máximo 9 quilos e que pudesse viajar debaixo do assento do avião. Não podia se levar animais maiores na parte de carro, né? Com isso, havia pessoas que tinham compromissos profissionais até final de junho ou meados de julho, e, enfim, isso foi um outro aspecto positivo nessa operação, que a gente não teve que se ver na muito difícil situação de ter que recusar o embarque de alguém que estava querendo muito voltar para o Brasil e não pôde voltar. Todo mundo que quis voltar pôde embarcar. Houve, inclusive, no final, sobraram 40 lugares nos aviões, não, 50 lugares nos aviões, e que foram aproveitados. Como esse avião fazia uma escala no Panamá, nós estávamos em contato com a nossa embaixada no Panamá e havia uma demanda de brasileiros retidos no Panamá. O Panamá está completamente fechado, não só as fronteiras, como não tem voos comerciais. E aí, então, ainda desses 350 passageiros, cerca de 40 eram brasileiros que estavam retidos no
no Panamá. Isso, para nós, foi importante ter a sensação de que a gente não deixou ninguém para trás. Quer dizer, quem ficou por decisão pessoal, por razões pessoais. Sim. Ou porque não podia ir por razões, porque, por exemplo, porque era residente permanente no Canadá, porque era canadense, ou, enfim, o que acontece também, Júnior, desculpa, só completando, não, fique à vontade. Como o período de preenchimento do formulário, entre o início do formulário, que o Arnon mencionou que foi 10 de abril, até o voo efetivamente foram mais de 2 meses. A situação das pessoas mudou nesses 2 meses. Então, quem estava um pouco desesperado porque tinha perdido o emprego em abril, por exemplo, acabou que as coisas foram se ajeitando, a própria pessoa foi se organizando e pensou que, bom, talvez seja melhor não ir, porque eu quero voltar. Ainda tem esse outro aspecto também. Várias pessoas que nos contataram tinham a intenção de ir para o Brasil porque aqui estava complicado, mas a intenção não era ficar no Brasil, não era ser literalmente repatriado, de voltar para a pátria dele, para casa. A intenção era, uma vez passado todos os problemas, voltar ao Canadá. E, assim, no âmago da repatriação, essa situação não deveria ser abarcada, porque a repatriação é voltar para casa. Então, praticamente era quem realmente estava terminando o curso, que tinha recebido bolsa, eram turistas, eram pessoas, não estou dizendo que as pessoas não podem voltar para o Canadá, não, elas podem voltar, foram repatriadas, porque também aconteceu uma desinformação em algum momento de que quem fosse repatriado não poderia voltar ao Canadá, que é fake news. A gente já, a embaixada fez um anúncio dizendo que isso não procedia e não procede. Sim. Mas vamos dizer assim, a intenção maior do voo era levar pessoas de volta para casa, entendeu? E não suprir falta de voo momentânea, porque eventualmente vai estar demorando, mas vai passar. Eventualmente as companhias aéreas vão voltar a voar para o Brasil. A gente espera que sempre o mais cedo possível. Exato. No caso, Leonardo falou em cerca de 900 relatórios, 900 interessados, digamos assim, nesse voo de repatriação. Agora, eu queria jogar para Elisiane, para a Rosane e para o Arnon o seguinte questionamento. Foram 900 interessados, os 3 voos, 150 cada um, 450 lugares, mas tivemos, o Leonardo disse também, a sobra de lugares, né? Sobraram lugares. Sabemos se ainda existe brasileiros no Canadá, e aí me refiro a Elisiane pelo fato de representar a embaixada, a Rosane e o Arnon por estarem mais próximos das comunidades brasileiras aí no Canadá. Sabemos se há brasileiros ainda em situação de vulnerabilidade, e existe, Elisiane, a possibilidade, se ainda tiverem brasileiros suficiente para um voo, para 2, existe uma possibilidade de uma segunda operação? Bom, só complementando então o que o conselheiro Leonardo falou, então, realmente foram 371 brasileiros repatriados aqui do Canadá, e foi com grande satisfação que nós conseguimos repatriar todos os brasileiros que realmente precisavam, que estavam aqui e que precisavam voltar para o Brasil nesse momento. Então, e também foi importante a colaboração da Embaixada do Brasil no Panamá, das autoridades no Panamá, das autoridades canadenses, das autoridades brasileiras, para viabilizar também que passageiros embarcassem no Panamá também, então, para melhor utilizar os recursos públicos, e então nós conseguimos repatriar um grupo também do Panamá, e os aviões foram praticamente lotados, chegaram no Brasil com a lotação praticamente completa. Quanto à possibilidade de um próximo voo de repatriação, nesse momento essa não é uma questão que está sendo cogitada, porque espera-se também que os voos regulares, comerciais, voltem a ser operados. Quer dizer, a Air Canada indicou que, em princípio, o voo regular para o Brasil seria retomado no início de agosto. Existe, espera-se que o voo da Aeroméxico também, porque há voos regulares do México, do Canadá para o México nesse momento, e espera-se que os voos da Aeroméxico
do México para o Brasil também sejam retomados em breve, espera-se que os voos da Copa também sejam retomados, então, quer dizer, com a retomada gradual dos voos comerciais, não há perspectiva nesse momento de uma nova operação de repatriação. Uhum. Anteontem uma moça me procurou, né? Ela tem uma passagem marcada no dia 7 de julho, foi cancelada, e ela queria saber justamente se haveria um outro voo de repatriação. Ela disse que tentou fazer a inscrição, mas o formulário já estava fechado. Somente esse caso aqui. Mas mesmo depois de fechado o formulário, nós recebemos vários casos, pedidos por e-mail, por telefone, e nós tentamos, na medida do possível, atender a todos os pedidos, mesmo recebidos depois do prazo, fora do formulário, nós tentamos, na medida do possível, atender a todos. Júnior, eu quero comentar também que nós fizemos uma campanha, o Conselho de Ontário, em pedir que essas pessoas, mesmo tendo preenchido o formulário na época, que elas tentassem mudar sua passagem com a Air Canada por outros meios, como o Leonardo falou, Houston ou Frankfurt. E nós contamos com a ajuda de vários voluntários que tinham especialidade nisso para ajudar a mudar essa passagem. Mesmo a Air Canada no Brasil ajudou, e várias pessoas foram embora antes do voo através dessas conexões. Então, e mesmo durante que já tinha confirmado o voo, nós recebemos vários comentários nos grupos, que eu faço parte de 3 grupos, que eu sei muito bem a conversa que se tem por detrás, né? Porque a gente conversava muito com o consulado, o que estava acontecendo nos grupos. As pessoas falando, eu estou saindo, eu estou dando a minha posição, eu estou indo pela Europa, eu estou cancelando a minha posição, eu estou indo embora de uma outra maneira. Então, as pessoas tinham uma consciência de que havia pessoas mais graves, né, do que a situação dela própria, como a Gabriela explicou, né? Porque muita gente falou, eu moro aqui, mas eu quero lá ver meus pais. Não é bem assim, né? Isso não é um voo de repatriação. As pessoas têm que ter a consciência de que esse voo foi realmente para as pessoas, como a Gabriela explicou, que tinham necessidade de voltar para o seu país por várias questões graves, não para fazer um passeio, né, no Brasil. Então, eu acho que a comunicação que a gente passou para os grupos foi: realmente preste atenção na sua posição que você está assumindo nesse voo. Você está comprometendo o bem de uma outra pessoa, de um outro brasileiro. Então, acho que ajudou também por detrás as pessoas entenderem a gravidade disso. Muito bem. Vamos caminhando já para o final. Eu não vou especificar nenhum dos 5 que está com a gente aqui para responder, mas me cabe, enquanto jornalista, fazer um questionamento que eu deixei para o final meio que de propósito. As redes sociais, todos sabemos que elas são implacáveis e o pessoal fica extremamente corajoso, a gente sabe como é que funciona. Assim, da divulgação, tão logo a divulgação do voo foi confirmada pela embaixada e replicada essa informação pelos consulados e pelos conselhos, já começamos a receber um monte de mensagens no seguinte sentido. Agora vou ser objetivo, e quem quiser responder, fique à vontade. Demorou muito, os brasileiros que estavam no Canadá foram os últimos. A operação ocorreu no tempo correto? O que a gente pode fazer, principalmente para esclarecer essa situação de que essas pessoas, como eu disse anteriormente, muita gente meio sem informação, meio sem curiosidade, falando que às vezes não deve. Então, a operação aconteceu no momento que tinha que acontecer e no tempo correto. Eu posso responder. Vou responder eu, então. Conselheiro. Os dois. Me complementa. Exato, os dois. Como eu mencionei, nós víamos já desde março, acompanhando atentamente essa questão, nós estávamos atentos, nós recebíamos várias demandas. Eu, num determinado momento, há 1 mês e meio atrás, exatamente porque havia uma movimentação, um clamor para a realização desse voo, eu precisei gravar uma mensagem no site do consulado para dizer: olha, nós estamos atentos, nós estamos sensíveis à situação de vocês, estamos vendo todas as possibilidades. Como eu disse, quer dizer, o Ministério das Relações Exteriores estava envolvido em operações de repatriação no mundo inteiro, em lugares onde a situação estava
infinitamente mais complicada do que aqui. Lugares onde não havia condições de tratamento de saúde, em que as fronteiras estavam completamente fechadas, com a suspensão total de voos, o que não era o caso aqui. A gente foi, aos poucos, vendo, à medida que que as opções foram se tornando mais restritas, a urgência da realização desse voo foi ficando mais clara. Mas, num primeiro momento, enquanto na Tailândia, no Peru, no Marrocos, você tinha vários brasileiros presos em países onde havia total fechamento das fronteiras, dificuldades imensas de acesso a serviços de saúde, quer dizer, havia também, nesse caso, uma prioridade. No momento em que todas as outras opções foram se fechando aqui no Canadá, a gente imediatamente entrou em ação, quer dizer, essa operação aconteceu no momento que ela precisava acontecer, enquanto havia possibilidades, enquanto havia voo, seja via Estados Unidos ou via Europa, a situação não parecia estar tão dramática. Mas, ao escutar os relatos, e nós estávamos muito sensíveis a isso, rapidamente a nossa posição mudou, e nós rapidamente, enfim, sobretudo a embaixada, mas os consulados também, a gente começou a mandar informações para Brasília que ajudaram, enfim, a uma tomada de decisão no nível político, que também hão de compreender que uma operação dessa não custa barato. Né? Então, a gente tem também um compromisso, enfim, na nossa função de usar os recursos que o Ministério tem da maneira mais racional, né? Tendo em conta as prioridades e as urgências. Quer dizer, havia efetivamente, ao redor do mundo, países onde a situação estava infinitamente mais complicada que o Canadá. Por isso que talvez o Canadá não foi o último, essa semana mesmo saiu um voo do México, quer dizer, continuam tendo voos de repatriação, quer dizer, isso é um processo contínuo, né? E esperemos agora que enviar a promessa do retorno dos voos diretos da Air Canada no início de agosto. Aparentemente a Copa vai recomeçar os seus voos no dia 22 de julho, se não houver um outro adiamento, mas basicamente a explicação é essa. Eu não sei se as minhas colegas, a Elisiane e a Gabriela, teriam algo mais a acrescentar nesse sentido. Eu só vou acrescentar, depois a Elisiane ainda pode completar mais ainda, mas são várias etapas que são necessárias para se cumprir antes de você decidir que haverá, que na verdade não somos nós que decidimos, mas antes que se decida por um voo de repatriação. Fazer um levantamento da real situação das pessoas era imprescindível, não tinha como a gente pensar um voo sem saber quem são as pessoas que estão buscando esse voo, porque se fossem 50, não é que a gente não ia atender a 50, mas a gente poderia tentar atender de uma outra maneira que não alugando uma aeronave. A outra questão que então teve o tempo da gente fazer o levantamento, teve o tempo de se verificar, de se efetivamente fazer a parte burocrática, e isso a Elisiane vai poder fazer melhor, mas é um trabalho enorme, são contratos, você tem que mandar para Brasília, não é alugar um carro, entendeu? São vários autorizações, porque o voo humanitário não é exatamente igual a um voo comercial. A própria companhia aérea precisa de autorizações para fazer o voo humanitário. E também gostaria de dizer que mesmo, parece, para quem está esperando, é muito tempo. Para quem realmente está precisando, realmente não tem como. Todo dia era muito ruim. Esperar um dia. Mas da maneira mais veloz, mais célere que foi possível ser feito. Isso eu posso garantir. Além disso, no início, mesmo com as tratativas do voo de repatriação já sendo iniciadas, a gente ainda tentou ver outras maneiras de embarcar as pessoas, que não fosse simplesmente por meio de um voo fretado pelo Brasil. Então, como o Arnon colocou, vários voluntários do próprio CONCID se voluntariaram para ajudar as pessoas que tinham passagem aérea a voltar para o Brasil. A gente sabe que a intenção da pessoa é ir o mais rápido possível.
Então, se a operação aconteceu no momento correto, porque todas as etapas necessárias foram cumpridas e as pessoas que realmente precisavam ir para o Brasil foram, estavam aqui há muito tempo, e como a própria Elisiane colocou, pedidos de última hora puderam ser atendidos. Isso é muito bom porque realmente, às vezes a pessoa não preencheu o formulário, mas se ela nos contactou, nós fomos atrás, demos chance, mandamos e-mail, ligamos para ver se essa pessoa tinha como entrar no nosso voo. A nossa intenção era de que o voo fosse com todos aqueles que realmente precisavam ir, e eu acho que conseguiu fazer. E só complementando, então, desde o início, de meados de março, o Itamaraty também, percebendo que essa era uma situação global, que era uma preocupação em muitos países, o Itamaraty disponibilizou um formulário para que as pessoas pudessem preencher no mundo todo, com informações para que nós também tivéssemos um mapa, lá em Brasília, eles tivessem um mapa da situação global, e eles nos repassavam as informações sobre os brasileiros que estavam no Canadá, e também esse formulário também ajudou a ter uma percepção global e ver que a situação realmente foi se agravando gradualmente aqui, quer dizer, foi chegando um momento em que se tornou praticamente inevitável fazer o voo, mas porque foi uma situação realmente gradual, que aos poucos foi se agravando, mas é por isso o momento do voo, e exatamente como a Gabriela falou também, é um processo longo, complexo, foram muitas autorizações, muitas burocracias, são muitas etapas. Nós agradecemos também muito às autoridades canadenses, tiveram um papel importante, sobretudo os nossos colegas da Embaixada no Panamá, que tiveram um papel muito importante nas autorizações, junto às autoridades panamenhas, tivemos que pedir autorização para as autoridades brasileiras também, então, quer dizer, não é um processo simples, realmente não é um processo, um voo, como se fosse um voo comercial regular, então é um processo realmente demorado e complexo. Muito bem, gostaria de agradecer a presença de todo mundo. Antes da gente encerrar, deixa eu agradecer também quem participou com a gente aqui pelo Facebook, o Anderson Valença, França, a Patrícia Martins Pereira, que é a nossa consultora jurídica do jornal North News. Abraço para você, Patrícia. Quem mais esteve conosco? A Amara Santos, a Bruna Botelho, um monte de uma galera muito legal aqui. Abraço para todo mundo, obrigado aí pela participação de todos. E agora deixa eu agradecer aqui agora, sem perder a cola, Elisiane Rossato, a chefe do setor consular da Embaixada do Brasil em Ottawa. Obrigado pela sua participação, viu, Elisiane? Obrigada, boa noite, um prazer. Boa noite. Gabriela Perfeito, vice-cônsul geral do Brasil em Toronto, também muito obrigado por estar aqui conosco. Obrigada, Júnior. Leonardo Coelho, cônsul adjunto, seja bem-vindo, apesar de que já chegou há algum tempinho, já pegou uma missão e foi muito bem cumprida. Parabéns, aliás. Obrigado pela participação aqui conosco. Obrigado a você, é sempre um prazer. Arnon Melo, do Conselho Comunitário de Ontário, Rosane Rodrigues Bachan, também muito obrigado pela presença e pela participação de vocês. Estejam à vontade, o Jornal North News está à disposição de vocês e de todo mundo. Lembrando mais uma vez, notícias atualizadas do Brasil, Canadá e Portugal todos os dias, www.northnews.com. A gente vai encerrando por aqui. Na próxima sexta, voltamos com mais uma live. Uma ótima noite e um bom final de semana para vocês. Boa noite. Obrigado a todos. Tchau. Prazer.